Foi um sapé caiará que 4-0 foi pouco, viu? Achei que o pênalti também ali foi inexistente, mas o pênalti foi do quarto gol. O Corinthians começou muito mal, lento, apático, marcando com os olhos. O Flamengo começou impiedoso, né? Nos primeiros minutos, já com menos de 5 minutos fazendo um gol. Depois Pedro cabeceou uma bola na trave. Aos olhos de Dorival, que estava junto com o Fabio Soldado, olhando a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians que na temporada vem tomando muito gols, né? Muda zagueiro, entra zagueiro, sai zagueiro. E a equipe continua tomando gol. O Flamengo que tem a volta do Pedro, né? O Pedro já na sua volta já pelo Campeonato Brasileiro já está com 3 gols. O artilheiro é a Arrascaeta, que tem 5. E o Pedro jogando muito também, né? O Flamengo jogou muito, acho que foi a melhor partida do Flamengo no ano, sobrando. E o Corinthians, na tarde de hoje, muito apático, marcando a distância, um Corinthians lento, sem inspiração nenhuma. O Hugo Neneca também numa tarde feliz. Acho que ele teve participação direta nos 3 gols. Acho que dava para fazer melhor. Mas dá os méritos à equipe do Flamengo. E o Dorival agora vai ter que... Né, já tem aí Copa do Brasil no meio de semana, tem o Inter no final de semana, depois tem Copa Sul-Americana. Não dá tempo de treinar, mas vai ter que organizar e organizar muito esse setor defensivo do Corinthians, né? Enquanto o Flamengo, se jogar assim a temporada, é favorito a tudo. Já é favorito a tudo pela qualidade dos seus atletas, né? Precisa reverter lá na Libertadores, mas a tarde de hoje o Flamengo sobrou. Arrascaeta jogando muito, De La Cruz também fez uma bela partida, o Pedro sobrando. Foi um grande jogo da equipe do Rio de Janeiro. O Corinthians que foi muito apático na tarde de hoje, fez uma partida terrível, talvez a pior partida da temporada. Já tinha jogado mal contra a equipe venezuelana lá pela Libertadores, mas conseguiu passar, né? Com 5 minutos o Flamengo já tinha aberto para cá por 1-0. Logo na sequência poderia ter feito o segundo com o Pedro, que votou bem, né? Pedro hoje jogou muito, o Arrascaeta. O Corinthians que muda a zaga, entra zagueiro, sai zagueiro, e a temporada o Corinthians vem tomando bastante gols, né? O Dorival estava lá ao lado do Fabio Soldado, olhando. Vai ter que ter trabalho aí para consertar esse setor defensivo do Corinthians. Já tem jogo aí no meio de semana pela Copa do Brasil, e no final de semana pega um dos favoritos a ficar entre os 5, que é o Inter de Porto Alegre, que ganhou ontem do Juventude, né? Muito mal. O Depay saiu no primeiro tempo, que não sabe qual foi o grau de lesão, sai. E o Flamengo não tem nada a ver com isso. 4-0 foi pouco até pelo que o Flamengo produziu, né? Eu achei que o pênalti também do 4º gol não foi nada, mas a partida já estava liquidada, já estava 3-0. Quando saiu o 4º pênalti, o VAR chama, e acho que errou de novo o VAR, né? Junto com a arbitragem de campo. Mas foi um Flamengo sólido mesmo, e um Corinthians que agora assume com um novo treinador, vai ter trabalho para organizar esse setor defensivo, Dorival. Mas o Flamengo volta à liderança do campeonato, já que o Palmeiras perdeu para o Bahia. E se o Flamengo jogar assim a temporada, aí não vai ter para ninguém, né? O Flamengo que precisa repetir uma atuação dessa na Libertadores, precisa ganhar fora de casa do Central Córdoba para pensar de novo, retomar o caminho do sonho de passar na Libertadores, de classificação. Mas foi uma bela partida mesmo do time do Rio de Janeiro, Maracanã lotado. Em nenhum momento deixou de jogar bem. Poderia, se forçasse mais até no segundo tempo, poderia ter tido até um placar maior. E o Corinthians juntou seus cacos, veio com uma sacola de ovo de Páscoa, e agora é pensar aí no meio de semana de enfrentar o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte pela Copa do Brasil. A gente falava no Canelada 1 sobre o time principal do Corinthians, ele poderia até encarar o Flamengo. Foi feito um cara a cara, apesar do Pilhado falar que foi parelho, foi 7-4, pô, quase o dobro, né, pro time do Flamengo. Não sei que raio de empate de 7-4. A verdade é que quando há necessidade de mexer no time, o Corinthians tem mais dificuldade. E quando o Flamengo joga tudo que pode, é difícil de você encarar. Qualquer time do Brasil, talvez só o Palmeiras possa jogar de igual para igual com o Flamengo pleno. E hoje ele estava pleno. Ele entrou rasgando, logo em 30 minutos já está 3-0. O Corinthians com falhas básicas, né? Teve até um gol, acho que é esse aí. Tá passando muito parecido aí com o gol que o Barcelona fez ontem no Real. Para não dizer que o Corinthians não vê coisas internacionais, tá vendo? Copiou ontem a saída de jogo do Real Madrid. Uma saída errada como essa aí.
e o Corinthians acabou sendo totalmente envolvido. O Flamengo tirou o pé. Se não tira o pé, a coisa vai ser bem pior. Vai ser bem pior. Foi um vareio, um passeio. O Flamengo jogando tudo, o Corinthians assustado, não jogou coisa nenhuma. E nessa situação, quando o Flamengo está jogando tudo, tem que pegar um adversário muito ligado, muito focado, com muito bom nível. O Corinthians não tinha nem técnico, né? O Orlando é muito bom, mas ele sabia que estava já saindo, teria. A pegada é diferente. Ainda perde o Depay, ali o jogo já estava perdido, bem na verdade. Mas foi um vareio, foi um passeio. Ficou barato esse 4-0, poderia ser mais. Poderia ser muito mais, você falou muito bem, o Flamengo tirou claramente o pé no segundo tempo. Podia ter sido uns 5, 6 para a equipe rubro-negra. Sai o quarto gol ainda num pênalti que eu acho bastante contestável, do jeito que foi marcado. Vamos falar sobre isso também, claramente. Mas o Flamengo tirou o pé e o Corinthians não teve força alguma, não conseguiu demonstrar ímpeto nenhum para pelo menos descontar, fazer o famoso golzinho de honra. E agora, direto do Rio de Janeiro e já participando com a gente da mesa do Canelada, o sorridente Rodrigo Viga. O Rodrigo Viga que reportou os gols do Flamengo com uma alegria na voz. E dava para sentir contaminado pelo ambiente no Maracanã. Mas brincadeiras à parte, Viga, um jogaço do Flamengo. Boa noite para você. Fala, meu garoto. Boa noite para você, para a rapaziada toda da bancada, nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eu gostaria de fazer uma equação dessa vitória rubro-negra. O que eu tô querendo dizer com isso, mano? Estou querendo dizer o seguinte, o Flamengo jogou muito bem, é verdade. Alguns jogadores que a gente cobrava muito, caso de Dela Cruz e Cebolinha, hoje estiveram no patamar, no nível, como diria minha querida saudosa Popó, no diapasão que se imaginava para essas contratações. A gente não pode esquecer que o Flamengo investiu 150 milhões de reais aproximadamente para trazer esses dois jogadores, que até hoje não tinham ainda demonstrado aquilo que foi aplicado. Então, o Flamengo como um todo foi muito bem, sendo que peças individualmente também produziram aquilo que se... Até o Ayrton Lucas, que eu vinha criticando e cornetando muito, foi muito bem nessa goleada de 4-0. Agora, se por um lado o Flamengo jogou muito bem, só tinha um time em campo. Do outro lado, você não viu um adversário que pelo menos tentasse, lutasse, brigasse, que apresentasse algum tipo de gana, de garra, de vontade, tesão, qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, foi um Corinthians que olhou, assistiu, viu o Flamengo trocar passes, o Flamengo penetrou com muita facilidade no sistema defensivo do Corinthians. Acho que esse é um problema que, notoriamente, nitidamente, vai ter de ser agredido e consertado pelo técnico Dorival Júnior. Então, eu acho que foi uma vitória contundente, acachapante do Flamengo, que nitidamente tirou o pé para não fazer 5-6. Agora, do outro lado, o adversário também facilitou muito a vida do Flamengo, porque não queria, como diria minha pequena Alice, neca de pitibiriba, Boni. Olha, e você, Viga, você falou no Papo de Setorista pré-jogo que era uma partida, uma boa oportunidade para o Cebolinha também demonstrar o que ele ainda não havia demonstrado. Com 5 minutos de jogo já acertou um belo chute e abriu o placar para o Flamengo. Um deles chama a atenção, que é o Pedro, sendo titular pela primeira vez depois da lesão, voltando a aparecer na lista dos 11 iniciais do técnico Felipe Luiz, e terminou o jogo com 2 gols, 1 assistência, 5 finalizações, sendo uma na trave, 3 finalizações no gol, foi o primeiro do jogo nesse quesito, o líder da partida nesse quesito, 2 grandes chances criadas e 3 passes decisivos. E tem torcedor, especialmente do São Paulo, falando a qualidade do Pedro é tanta que em 5 jogos, desde o seu retorno, ele já passou o Jonathan Calleri em gols nessa temporada. O Calleri tem 3 e o Pedro tem 4, Flávio Prado. É um cara que já volta em alto nível. Nessa primeira partida como titular, já demonstrou o porquê que foi tão difícil ultrapassá-lo na temporada passada em número de gols. Ele fez 30 e ficou até a última rodada do Brasileirão com 30 gols, sendo o artilheiro do Brasil. Aí o Yuri Alberto teve aquele segundo semestre mágico e conseguiu passar, fez 31. Mas é um cara que realmente define jogos, muda jogos e, para mim, sem sombra de dúvidas, o melhor centroavante do país, já voltando de lesão, já demonstra isso mais uma vez, Flávio Prado. Sem dúvida, não dá nem para comparar, né, com nada que temos aqui. Ele é muito bom, ele é um jogador de nível muito alto. Eu confesso que tem um pouco de receio dessa volta muito antecipada. Normalmente essa contusão ela demanda pelo menos 9 meses para recuperação plena. Ele volta com 7, claro que fez no tratamento, o Flamengo tem um centro de recuperação excelente, está tudo ok. Mas o corpo humano ele precisa de um certo tempo para que as coisas voltem ao normal.
espero que esteja tudo bem, que não estejam forçando uma barra, forçando uma situação, porque o Pedro realmente é muito importante. Ele em campo, ele faz toda a diferença, ele pesa muito, ele faz jogadas decisivas, é disparadamente o melhor centroavante do Brasil. Tomara que nesse recomeço hoje, né, começando desde o início da partida, que ele possa seguir a sua vida normalmente. É um jogador que vai disputar outra Copa, é um jogador de nível muito elevado e é disparadamente o melhor centroavante do Brasil, disparadamente. Vig, você deu a informação pré-jogo de que ele seria titular. Confirmada a informação e o Pedro decidiu completamente a partida. Fez os 2 gols e quase fez um outro golaço também, né? De longe, viu o Hugo Souza bastante adiantado, a bola acabou saindo, mas... Ali foi o Arrascaeta. Foi o Arrascaeta? Desculpa, confundi. Erro de novo. O Mateuzinho tinha errado. Mas ele colocou uma bola na trave ainda, o Pedro, né? Não, ele limpou a defesa toda do Corinthians e fazer um golaço. Isso, depois esse lance mesmo, verdade. Depois ele ficou reclamando até de um puxão, de uma penalidade, enfim. É como disse o Flávio, como disse o Vampeta, como a gente está dizendo aqui há muito tempo, a gente tem que torcer como brasileiro pela recuperação do Pedro, porque igual a ele, no futebol brasileiro não tem ninguém com essa característica, com esse potencial, com esse quilate, com esse gabarito. Agora, nitidamente está longe da forma física ideal. Tanto que ele bate o pênalti, faz o gol, né, Vampeta? E sai com cãibra, né? Então, é um sintoma muito sintomático, desculpa a redundância, mostrando que é um jogador que ainda precisa de mais tempo, de mais minutagem. A gente até conversou com ele na zona mista, perguntando se ele queria fazer uma projeção de meta de gol para a temporada. Ele chegou a 30 aí na última temporada. Ele falou que não está trabalhando com isso, mas justamente está trabalhando para ajudar o Flamengo e principalmente para buscar a próxima convocação da seleção brasileira. Jogo contra o Equador, já no começo de junho. A promessa é que teremos, ou vamos ter, né, um novo técnico, um gringo, pela primeira vez à frente da seleção nacional. Jogador fundamental, essencial para o Flamengo, que o Flamengo foi idealizado lá atrás, forjado e montado, pensando justamente num esquema tático com um homem de referência, com um parede, com um pivô. E ele fez isso muito bem hoje. Agora, diga-se de passagem, a defesa do Corinthians também não incomodou, não importunou praticamente em nenhum momento. O Pedro, ele é bom nessa jogada de pivô típica do futsal, levou isso para os gramados naturais ou sintéticos de todo o Brasil, mas ele fez com uma extrema facilidade hoje, em várias chances, em várias oportunidades, e mesmo longe de sua forma física. Isso que me chamou muito a atenção, ele conseguiu dar muito trabalho ao sistema defensivo do Corinthians, e aquela limpada que ele varreu todo mundo, ia fazer um gol de placa no Maracanã, se não fosse ali o Nené, que, segundo o Pedro, um suposto empurrão. Jogador de alto nível, de alto gabarito. Então, se você é torcedor do futebol brasileiro, jogue sua energia positiva para cima do Pedro, porque a gente vai precisar muito dele daqui para frente. Copa do Mundo, eliminatórias, Copa América, porque é um jogador diferenciado, viu, Bueno? Eu não sei se o torcedor do Corinthians está mandando tantas boas energias assim depois dessa goleada. Mas, Vamp, deu para ver, a gente fez o jogo juntos aqui na Jovem Pan, e deu para ver a qualidade realmente do Pedro, né? Ainda mais numa defesa frágil do Corinthians, que não conseguiu se acertar, não consegue se acertar. O Viga falou muito bem, a defesa do Corinthians pouco incomodou o Pedro também, e o grande exemplo foi esse lance individual que o Pedro fez para cima da zaga corintiana. Mas é um cara que, se você der qualquer brecha, ele vai decidir, não vai ter jeito. Né? Lógico, você vê que ele tá retornando agora e já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, né? Os 2 de hoje, o pênalti que ele fez, bateu o pênalti, errou, mas concluiu depois. Você vê que quando o Flamengo faz 1-0, com 6, 7 minutos, ele dá uma cabeçada na trave. Depois o Hugo Neneca erra na saída de bola, o Pedro nem domina. Vê ele instinto de atacante. Passe já veio errado, ele já pegou de primeira no erro do Hugo. A outra, ele driblou a zaga toda do Corinthians, o André Ramalho, foi caindo todo mundo. A bola bate no Mateuzinho e sai. Quer dizer, deu passe de costa para o gol do Arrascaeta, né? Ele faz o pivô, a Arrascaeta vai, entra, domina e faz o gol. No individual, todo mundo sabe a qualidade do Pedro, e dentro do coletivo, né? O próprio Felipe Luiz falou, não, ele estando recuperado, vai ser o Flamengo voltado pro Pedro, né? Como o Viga falou, é um cara que foi à Copa do Mundo, se tiver bem vai ser o 9 da seleção, e agora, como o Flávio falou, tá muito atento também, porque não é a primeira cirurgia que o Pedro faz de cruzado, já é a segunda. Tá sempre se preocupando com reforço, tá sempre muito atento, porque é uma lesão muscular, né? O risco de lesão muscular é muito alto nesse tipo de... E hoje também o Arrascaeta jogou muito também. Meteu bola na trave.
participando. O Flamengo já começou logo o jogo, já sob pressão e Um ataque inteiro do Flamengo, né? O Corinthians, no coletivo, muito ruim, no individual também. Não se salvou uma peça no Corinthians hoje. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil.